Amém? Vamos ouvir um minutinho esse áudio. Agora. A matança de pardais que colaborou em um dos maiores desastres na história da humanidade. Em 1958, sob a liderança do ditador Mao Tse-tung, a China iniciou a campanha das 4 pragas, visando erradicar ratos, moscas, mosquitos e especialmente os pardais, vistos como devoradores de grãos e ladrões do esforço do povo. A população foi mobilizada para erradicar os pássaros, usando panelas para assustá-los e fazê-los voar até a exaustão, destruindo ninhos e matando filhotes, quase extinguindo-os em todo o território chinês. O extermínio de cerca de 1 bilhão dessas aves desestabilizou o ecossistema, permitindo a proliferação de insetos que devastaram as plantações, levando o governo a importar pardais da União Soviética para tentar conter a praga. Esse desequilíbrio ecológico teve consequências avassaladoras, levando à escassez de alimentos que resultou na grande fome chinesa, ceifando a vida de mais de 40 milhões de pessoas. Amém? Amém. Glória a Deus. Então, o que aconteceu aqui? Aconteceu que um simples pardal, que foi visto como um vilão naquela época, em 1958, né? Comecei a marcar aqui, mas depois eu achei um áudio e tive essa ideia. Então, o ditador Mao Tse-tung, né? Mao Tse-tung, não sei a pronúncia direito, ele convocou a população para exterminar os pardais, porque segundo ele acreditava ali naquele momento que os pardais estavam comendo os grãos da lavoura e os grãos sendo comidos estava prejudicando os trabalhadores, a economia. E os outros animais ali, que estavam ali, os gafanhotos, as lagartas, essas outras coisas, os mosquitos, as moscas, tudo isso ele queria exterminar, mas também o pardal. E neste momento que ele teve essa ação, um ditador chinês, amém? Grave bem, um ditador. Então, ali, as pessoas começaram a se mover, a se trabalhar. Então, meu irmão, minha irmã, por exemplo, vamos ler o que está escrito aqui, a gente ouviu o áudio aí, pode ser que no meio da mensagem a gente fale um pouquinho mais sobre isso, mas você vê que existem ordens para exterminar coisas que são úteis no ecossistema e são úteis também na obra de Deus. Por que eu estou lembrando desse versículo quando eu li? Escute isso, Mateus, capítulo de número 10, Mateus, capítulo 10, no versículo de número 29. Mateus, capítulo 10, versículo 29. Por que eu achei muito bacana trazer esse vídeo? Porque Deus fala dos pardais, né? Aí estando ali na praça com os irmãos, eu falei para os irmãos assim, irmãos, e pergunto para a igreja. Agora você já teve um pouco de informação, né? Você quer, igreja, ter a visão de águia ou ter a visão de pardal? Agora você já ganhou aqui uma ferramenta, né? Você vai escolher. Você quer ser uma águia, né? Que a águia sempre, né? Nos Estados Unidos tem um símbolo, né? Uma visão macro, ela olha lá de cima, né? Os grandes empresários usam a águia, e a Bíblia também fala da águia. E tem a sua importância também. Então eles veem que são pessoas que têm atitudes. A águia é conhecida, o mundo empresarial, eles colocam a águia como exemplo de ter atitudes de enxergar macro, de enxergar grande e vencer obstáculos. E isso não é errado, é bom. Mas hoje em dia a gente temos que tomar muito cuidado. A visão macro empresarial, elas não podem entrar dentro da igreja. Você está entendendo? A visão empresarial não pode entrar dentro da igreja. Ninguém pode edificar a igreja como se fosse uma empresa. Não. Igreja é administrada pelo cabeça, que é Jesus Cristo. Então nós temos que filtrar, adquirir, absorver informações da Bíblia, mas que a cada momento nós continuamos sendo dependentes das bênçãos do céu, da graça de Deus, não do poder humano, não da força humana. A visão empresarial gera muito emprego aí, mas muitas delas, não todas, muitas delas é a custo, não das pessoas ser pessoas
renovadas em Cristo? É a visão financeira. É errado? Claro que não. Tem que ter a visão financeira. Mas concernente à palavra de Deus, a visão da igreja tem que ser de ser um instrumento para que as pessoas sejam salvas. A igreja identifica através de Jesus Cristo como luz na terra, e sendo luz na terra, ela começa a ser um instrumento para que pessoas vão se chegando, vão saindo das trevas através do poder de Deus, que Deus permite que a igreja faça parte desse movimento de resgatar almas, que diz que é o poder de Deus que opera tudo em todos. Amém? Então, aqui em Mateus capítulo 10, diz, capítulo 10, no versículo 29, não se vendem 2 pardais, por isso que eu achei muito importante essa matéria, por um aço. Por um aço? É uma pergunta. E nenhum deles cairá em terra sem o consentimento do vosso Pai, com letra maiúscula. Quer dizer, nenhum pardalzinho perde a vida sem o consentimento do Pai. Então Deus permitiu que os pardais, pela a campanha do ditador, foram mortos, né? Mas teve consequências, né? A população morreu. Porque escolheram matar pardais. Você está entendendo? E Deus está dizendo aqui para nós, através da Sagrada Escritura. Aí vamos ler o 30. E quanto a vós outros, até os cabelos de todos da cabeça estão contados. Não temais, pois bem mais valeis vós do que muitos pardais. Então Deus está consolando o seu povo, Ele está estimulando o teu povo. Então o que Ele está dizendo para os seus filhos, seus mensageiros? Vocês valem mais do que pardais. Se algum de vocês cair por terra, não vai ser sem a minha permissão, vai ser pela minha permissão e a pessoa vai para a glória. O Pai vai levar para a glória. Então Ele está dizendo, vocês valem mais do que os pardais. Por isso que eu falei, nossa, que coisa linda essa matéria. Vocês, nós, igreja do Senhor. Nesse louvor que a minha esposa estava falando aqui, de lançar a rede, meu Deus, coisa linda que Deus está fazendo nessa congregação. Depois aonde Deus vai usar as pessoas para ser instrumento de ganhar almas. Olha para ver. Olha para você ver como é importante a igreja quando está centrada no Espírito Santo. Deus usa a igreja para ganhar almas. Nós somos instrumentos. Então Ele está dizendo, vocês, igreja, vocês valem mais do que pardais. Por isso que eu achei essa matéria extremamente importante. Os pardais foram extintos e trouxe prejuízo. Amém? Vamos louvar e orar para Deus falar mais conosco? Eu vou repetir mais uma vez. Não temais, igreja, não temais, pois bem mais valeis vós do que muitos pardais. Amém? Amém. Vocês, nós em Cristo, valemos mais do que muitos pardais. Amém? Amém. Vamos louvar? Glória a Deus. Pronto aí, minha filha? Ao único que é digno de receber a honra e a glória, a força e o poder, ao Rei eterno e imortal, invisível, mas real, a Ele ministramos o louvor. Ao único que é digno de receber a honra e a glória, a força e o poder, ao Rei eterno e imortal, invisíveis, mas real, a Ele ministramos o louvor. Exaltamos a Ti, ó Rei Jesus. Exaltamos a Ti, ó Rei Jesus. Adoramos o Seu nome, nos rendemos aos Teus pés. Glória a Jesus. Consagramos todo o nosso ser a Ti.
consagramos todo o nosso ser a Ti. Maravilhoso Deus eterno, Pai Santo. Pai, em nome do Senhor Jesus, meu Pai querido, nós estamos aqui, meu Pai amado, para receber do Senhor a provisão espiritual. Assim como o Senhor cuidou, meu Pai, cuida dos pardais, meu Pai querido, e o Senhor venha cuidar de nós. Ó Espírito Santo de Deus, seja bem-vindo neste local. Assim como a Tua palavra sempre diz, meu Pai, que nós estamos a cada dia, meu Pai, sendo, meu Pai, acometido de tantas coisas, tantas doenças, tantas enfermidades deste mundo. Porém, Pai, vem falar conosco. Nós estamos aqui consagrando o nosso corpo diante de Ti, ó Pai amado. Então começa agora, meu Pai amado, meu Deus Todo-Poderoso, a tirar de nós, meu Pai, tudo aquilo que não agrada a Ti. Tirar de nós, meu Pai, tudo aquilo que tem nos afastado da Tua presença. Tirar de nós, meu Pai, tudo aquilo que tem impedido nós de ouvir a Tua voz. E começa a nos curar, meu Pai querido, corpo, alma e espírito. Venha falar conosco, meu Pai querido, através do nosso espírito. Porque o Espírito se liga a Ti, meu Pai amado. Porém, se nós não estivermos andando no caminho que é Jesus Cristo, é impossível, meu Pai, porque Ele é o caminho, a verdade e a vida. Então venha ser conosco, venha prover em nossas vidas a porção espiritual para o dia de hoje, porque diz a Tua palavra, meu Pai querido, basta cada dia o Teu mal. Porém nós estamos aqui, meu Pai, querendo ser livres do nosso mal. Nos ajuda, Espírito Santo, coopera conosco, em nome de Jesus é que te peço e te agradeço, amém, e graças a Deus. Então, querido, amado irmão, irmã, nós estamos aprendendo que Deus cuida dos pardais. Portanto, qual é o comportamento do pardal? O comportamento do pardal é o comportamento que tem que estar condizente ao 32. Mateus 10, 32. Portanto, todo aquele que me confessar diante dos homens, também eu confessarei diante de meu Pai que estás nos céus. Você está entendendo? Aquele que tem uma vida nesta terra, que não nega o nome de Jesus, ele é falado no céu. E aquele que é falado no céu, para o céu ele vai. E aquele que não é falado no céu, ele sofre nessa terra. E se Deus não tiver misericórdia, a separação é eterna. Porém, quando eu comecei a ouvir e vim estudando um pouco sobre essa visão dos pardais, eu entendo uma coisa, querida e amada igreja. Quantos pardais estão andando nas praças, nas ruas, anunciando, confessando a Jesus Cristo? Mas quem tem dado crédito? Quantos pardais estão anunciando, clamando o nome de Jesus? E cada vez que um pardal tem esse comportamento, escute isso que eu também vou ler na matéria, que eu peguei em um outro vídeo. Se você tem curiosidade, pesquisa aí no Google, no YouTube. A internet, conhecimento, ele contribui também para que o Evangelho seja pregado. Então a internet são ferramentas de Deus, porque a terra e toda a plenitude pertence a Deus. E se a internet está na terra, ela é de Deus também. Por que, meu irmão, que eu digo isso para você? O inimigo de nossas almas, Satanás, o que faz o mal existir? Por que o mal existe? Tem várias causas. Mas Satanás, antes dele era Lúcifer. E quem é que fez ele? Deus. Ele era um anjo de luz. Porém, ele não quis se manter. Ele se corrompeu. Então, quer dizer, até o que está em Satanás, não o comportamento dele hoje, mas ele existe por causa do bem. Porque Deus é bom. E foi Deus que fez ele. Ele se corrompeu. Assim o ser humano, as almas. Toda alma tem um corpo, alma e espírito. Todo ser humano tem isso. Por isso que às vezes nós somos imagem e semelhança de Deus. É por causa do pensamento que a gente pensa, a gente cria. Não igual a Deus, Ele é o Criador de todas as coisas. Então, Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Os três é um só. O ser humano, corpo, alma e espírito.
A nossa carne é pecaminosa. Mas por quê? Por causa do pecado. Amém? Mas quando Deus fez, lá no Jardim do Éden, antes da influência de Satanás, era pura. Era pura. Depois se contaminou porque também se corrompeu. Se corrompeu porque deu ouvidos a Satanás. Amém? Porque assim que a mesma astúcia que ele teve lá no céu, ele usou aqui na terra e está trabalhando até hoje. Mas Deus, Ele nos dá a graça de toda alma se arrepender do mal. Ele sabe que toda alma tem carência, porque todos nós temos dentro de nós a vida, e a vida é boa. O conhecimento não é ruim. E o inimigo usou o quê? Conhecimento. O conhecimento pertence a Deus. Então muitas coisas vêm com aparência de boa, mas você vai ver depois que as obras, se afastar da presença de Deus, não é de Deus. Então o conhecimento, ele é uma coisa boa, mas pode ser usada para coisa ruim. O conhecimento é uma coisa boa. Por exemplo, a drogaria faz remédios para ajudar o povo, amém? Ajudar na saúde do povo. Mas aqueles que pegam os tarja preta, que ele não tem problema nenhum e começa a usar, ele não se torna um viciado também? É, porque ele quer usar para o mal. Mas para aquele que precisa, não vai fazer bem? Vai. Então ele tem conhecimento, mas está usando para se entorpecer. Então, o corpo humano, ele recebeu de Deus o fôlego divino. Então o que tem dentro de nós não é nosso, é de Deus. Então é bom, amém? E por que então tem pessoas que fazem coisa ruim? Porque escolheu. E Deus, ele continua sendo longânimo. Ele é paciente. É óbvio que para o inimigo de nossas almas não tem mais chance. Mas para toda alma, Deus quer resgatar, recuperar, santificar, consagrar para Ele. Porque aqui é só um teste, é só uma experiência que nós estamos aqui vivendo para, pela graça, herdar a salvação. Porém, o inimigo, ele é uma pessoa que ele é um sanguessuga. O que ele recebeu de Deus, ele usa para fazer o mal. Que Deus nos proteja, que nós não venhamos usar a graça de Deus para fazer coisa ruim, mas para que Deus seja glorificado. É por isso que ele está dizendo: portanto, todo aquele que me confessar diante dos homens, também eu o confessarei diante do meu Pai, que está nos céus. Então, ser cristão é confessar a Cristo, ter uma vida que glorifica Ele, uma vida constantemente de perdão pelos pecados, e ir de tempos em tempos melhorando, crescendo, pedindo graça para Deus, pedindo: Senhor, como diz o discípulo, aumenta a nossa fé. Então, nós estamos vendo que o conhecimento é importante. E nesse conhecimento dos pardais que foram mortos, porque queria acabar com algumas pragas, porém as pragas que eles mataram, e aí ali também eles perseguiram os pardais, foram causa de ter morte na sociedade. Você sabe por que muitas pessoas não morreram ainda? Sabe por quê? Primeiramente, por causa da misericórdia de Deus. Segundo, por causa da igreja que está na terra. Enquanto a igreja estiver na terra, e se ela temer a Deus, Deus vai alcançando almas. E enquanto tiver pardal na rua, que muita gente não dá valor aos pardais, porque você já viu irmãos, já viu algum pardal preso numa gaiola? A pessoa coloca esse passarinho caro, né? Que vira comércio. Ninguém vende pardal. Né? Ninguém vê, pardalzinho, mas ninguém quer. É igual o cachorro, né? Tem às vezes muitos cachorros abandonados na rua, mas a pessoa vai lá comprar um cachorro. Paga uma fortuna num cachorro. Amém. Cada um faz com o seu dinheiro o que quer, não é verdade? Amém. Cada um faz com o seu dinheiro o que quer. Mas olha lá, um cachorrinho desprezado, abandonado, ninguém quer. Ah, não, é um vira-lata. Ah, só fica latindo. Será que também o mensageiro às vezes não é visto assim? Olha o que esse mensageiro está aí fazendo um barulho? Não, irmão, é oportunidade de salvação. Se o mensageiro, se o pardal falar de Jesus, porque se ele falar de outra coisa, é oportunidade de perdição. Porém, cada um faça a sua escolha. Então, o cientista, em 1960, isso aconteceu em 1958, 2 anos depois, aí o ditador lá, a população estava sofrendo e morrendo, aí foram pesquisar, né? E por isso que eu falo que o conhecimento é importante. Olha para você ver o conhecimento quando é usado para o bem. Aí os pesquisadores foram saber como é que era a dieta do pardal. Olha aí a dieta do pardal.
Em 1960, cientistas descobriram que 3/4 dos insetos fazia parte da dieta do pardal. E 1/4 só era grão. Então quer dizer, os pardais, eles se alimentavam mais das coisas ruins. Você está entendendo? Os pardais, na lavoura, que eles acharam que os pardais estavam comendo a lavoura, não. Eles estavam comendo os gafanhotos, os vermes que destruíam a lavoura. E quando eles mataram os pardais, os bichos aumentou, devastou a lavoura daquela região, daquela cidade, e foi também para outro país. Tanto que eles precisaram, depois que eles fizeram esse estudo, o que eles fizeram? Pediram ajuda para a União Soviética. Manda pardais para cá. Meu Deus. Você está entendendo? Vai chegar uma hora, meu irmão, minha irmã, nós vamos ler aqui, que isso vai acontecer na Terra. Hoje muitas pessoas desprezam os mensageiros simples, os mensageiros humildes, os mensageiros que não têm fama, que é o pardalzinho, sabe? Isso aí, será que vem alguma coisa daí? Será que sai alguma coisa desse pardalzinho aí? Muita gente despreza. Você sabe por que muitas pessoas, que a gente já colheu testemunho nas praças, pessoas que receberam livramento, pessoas que se entregou para a lei desse mundo, que estava ali, passando por um processo que ele devia para a lei, ele ouviu uma mensagem na praça e se entregou para a polícia. Então ali Deus trabalhou através da vida daquele pardal, daquele mensageiro, e ele se rendeu pela palavra de Deus, pela presença do Espírito Santo, e foi pagar para a lei que ele devia. Então o pardal, o mensageiro, quando ele começa a trabalhar para Deus e confessa a Deus, ele traz bênção para a região onde ele está. E pessoas começam a ser quebrantadas pelo Espírito Santo, porque a obra quem faz é o Espírito Santo. O pardal, ele é um instrumento. Porque o pardalzinho, aqui, ele também comia dos grãos, né? Porque o pardal vai comer só coisa ruim. Ele ia morrer. Então, aqui entra um detalhe, né? Em primeiro lugar, não estou pedindo o seu dinheiro não, amém? Não estou pedindo o seu dinheiro. Mas escute isso. Você tem que ser fiel a Deus, né? Isso aí é você e Deus. Mas escuta uma coisa. Aquela lavoura estava sendo devastada, e aí a gente viu que muitas pessoas morreram porque tiveram fome. Tiveram fome. Quer dizer, ele já achou que o pardal que estava causando morte, que o pardal que estava causando deficiência na economia, só por causa de alguns grãozinhos que ele comia. Mas eles não viram o quanto de verme e bicho que o pardal também estava comendo. 3/4 de insetos. Quer dizer, ele comia um pouquinho de grão, 1/4, mas ele comia 3/4 de inseto. Quer dizer, o Espírito Santo de Deus, ele está na terra. Jesus Cristo, ele veio para nos resgatar da morte. Tanto a morte espiritual quanto a morte física. Quantas pessoas às vezes ficam doentes, recebem oração e é curado? Quem curou foi o homem? Claro que não. Quem curou o pardal? Claro que não. Mas é a ação do Espírito Santo. Então quantas pessoas recebem curas, mas não são gratas a Deus? Não são gratas. Quantas pessoas são libertas das drogas, mas não são gratas a Deus? Quantos pais investem fortuna para o filho numa clínica de repouso? Aí, às vezes, vai um mensageiro lá na clínica de repouso e prega Jesus Cristo, e Jesus Cristo liberta, e a pessoa não vai para uma casa de oração investir, trazer um pouquinho de semente para aquele pardalzinho. Não, ele pega o que ele recebeu, o que ele deixou de gastar na clínica, e vai passear, vai viajar, ou vai comprar roupa. Você está entendendo? E o pardal? O pardal está morrendo, porque não tem alimento. Jesus Cristo levou todo o nosso pecado na cruz do madeiro. Ele é perfeito. O nosso pecado não prendeu ele na cruz. Porém, meu irmão, minha irmã, homens e mulheres de Deus, não são todos, amém? Alguns vivem 100% da obra. E está morrendo. Está morrendo. Por quê? Tem gente, como diz a irmã aqui, e louvado seja Deus na vida dela, que é o Espírito Santo na vida dela, quando ela disse assim: a igreja não precisa estar cheia, precisa ter a presença de Deus. Então o que é isso? Muitas pessoas vão para a igreja cheias, mas não recebem cura. Por quê? Como disse a minha filha aqui, aquele homem estava no lugar cheio,
aonde só quem tinha poder aquisitivo colocava as pessoas no tanque. Mas Jesus sondou o coração dele, e Jesus foi até lá, no meio da idolatria, e sarou e curou. Glória a Deus. Está vendo como é que Deus faz a obra? E Jesus fez o quê? De graça. De graça dá e de graça receber, amém? Amém. Porém, o que mantém uma estalagem é a fidelidade, né? Porém, a fidelidade, ela tem que ser voluntária, porque o pardalzinho, ele era voluntário, ele não cobrava nada. O pardalzinho, ele recebeu de Deus a informação, porque a natureza obedece a Deus, o homem não obedece a Deus. Por que o pardalzinho, por mais que ele comia aqui, esse monte de inseto não fazia mal para ele? Porque o que estava no pardal, o que está na natureza, por conta da natureza sua obediência, é o poder de Deus. Sabia disso? O que está na natureza é o poder de Deus. Porém, meu irmão, minha irmã, por que o pardalzinho comia tanto inseto e nada fazia mal para ele, e ele comia só um pouquinho de grão? Porque ele queria que a lavoura produzisse. Ele queria que as pessoas tivessem mantimentos. Ele queria que as pessoas tivessem uma vida, um corpo físico alimentado. Mas eles mataram os pardais. Sabe como é que as pessoas matam os pardais? Por exemplo, quando a esposa comentou aqui que aquela mulher estava pregando lá, o que eles disseram aqui? Que eles batiam a lata no ninho para matar os pobrezinhos dos filhotes. Porque se você começar a espantar os passarinhos, eles vão voando, vão caçar e vão morrer. Então imagina um passarinho no ninho esperando o pai trazer o alimento. Você está no ninho, amém? Amém. Você está no ninho. O alimento vem do céu. O alimento vem do céu e é a palavra de Deus. Mas o passarinho ali no ninho, agora imagina um ser humano batendo lata, fazendo barulho ali, mata o passarinho que está no ninho. Sabe às vezes quando nós estamos aqui, por que eu falei? Quando às vezes nós estamos meditando na palavra de Deus e começa a ter barulho, está querendo matar os passarinhos no ninho. Às vezes vem alguém, como foi o caso daquela mulher, né? Afrontou, para tudo. Por quê? Quer matar a fé de quem está aqui dentro. Quer matar os passarinhos que Deus está dando vida. Quer matar os passarinhos que Deus está edificando, porque esses passarinhos estão sendo obedientes a Deus. Assim como o pardal obedece a Deus, aqueles que obedecem a Deus recebem proteção de Deus. E é por isso que ele diz na palavra dele: não temais, pois bem mais valeis vós do que muitos pardais. É para nós não ter medo. Pode bater lata, pode fazer barulho, pode fazer o que for, se Deus permitir, como ele disse aqui, ó, no 29, e nenhum deles cairá em terra sem o consentimento de vosso Pai. Nenhum pardal, nenhum filho e filha de Deus vai cair por terra sem o consentimento do Pai. Porque o ditador, ele quer manipular, amém? Amém. E o mundo jaz no maligno. O mundo jaz no maligno. E ele manipula as pessoas. Não vou dizer aqui que o homem aqui está sendo, não. No caso, o mundo jaz no maligno. E ele tem trabalhado na vida de muitas pessoas. Só que a maneira que ele trabalha na vida das pessoas, ele aprisiona, porque um ditador ele não quer instrução. Poucas pessoas dão regras. Mas Jesus Cristo, o que ele diz? Vós sereis as minhas testemunhas e ide. E se vocês andar comigo, o poder de Deus vai fazer obras maiores ainda do que Jesus. Então Jesus não é ditador. Jesus diz: ide fazer discípulos. Jesus não tem esse negócio de aprisionar ninguém. Assim como os pardais eram livres e começaram a tocar daqui, tocar de lá, e eles morreram sim, mas muitas pessoas morreram porque mataram aquilo que tinha autoridade de Deus para trazer a vida. Então a vida nossa, meu irmão, minha irmã, tem que ser uma vida que nós confessamos diante dos homens o nome de Deus. Hoje nós estamos aqui confessando diante dos homens que nós servimos a um Deus e que Ele venha nos guardar, que Ele venha nos proteger e que o agir dele em nós, assim como Deus usou os pardais para purificar a lavoura, assim Deus também venha nos purificar corpo, alma e espírito, porque nós precisamos de Deus para cuidar de todas essas áreas de nossas vidas, para adquirir conhecimento, para receber no nosso espírito um conhecimento que nos direcione à vontade de Deus, e para nós ter uma alma que se relaciona com os homens, mas que honra a Deus.
nós venhamos ter conhecimento da vontade de Deus. E para nós ter um corpo também bem alimentado, né? Ter um corpo físico bem alimentado, saudável, orar antes de se alimentar, para Deus proteger, porque tem muitas coisas aí misturadas nos alimentos. Porém, se nós orar, Deus purifica, amém? Porque diante da oração de um santo é purificado. Aí a gente vai comer, está santificado. Então nosso corpo vai ser guardado pelo poder de Deus em nome de Jesus, amém? Então, irmãos, eu vou terminar aqui com mais esse louvor para a glória de Deus. A mensagem é curta, né? E eu creio que se Deus der graça, a gente vai meditar mais nela, que eu estou ficando cada dia mais apaixonado por essa mensagem. Pode deixar, daqui a pouco a gente explica. Bom estarmos aqui louvando a Deus, podendo exaltar seu santo nome. Tempo para isso, tempo para louvarmos a Deus, num só amor, num só Espírito. Tempo para isso, tempo para louvarmos a Deus, num só amor, num só Espírito. Deus, venha nos abençoar e que esta união nunca falte para nós. Deus, venha nos abençoar e que esta união nunca falte para nós. Amém? Vamos orar e agradecer a Deus por mais esse momento. Orar também para